Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência, pela sua audiência. E vamos nós em nosso canal no YouTube, rezando ao nosso Senhor Jesus. Veio viver como nós, santificou nossas vidas cansadas, vencidas de tanta ilusão. Ele falou do teu reino e te chamava de Pai, e revelou tua imagem que deu-nos coragem de sermos irmãos. Ousamos chamar-te de Pai, ousamos chamar... Muito bem, meu povo e minha pova, gente boa do Brasil inteiro, também de Portugal, que nos escutas, da Itália. Então agradeço aos meus amigos e amigas em Portugal, na Itália, e na Espanha também tem. Na Espanha também, e nós estamos falando aqui português, nem portunhol nós falamos. Bem, a gente olha para o Brasil e lamenta, né, que agora o governo baixou um decreto pedindo que todas aquelas pessoas que estão falecidas, que ainda têm o seu CPF usado para movimentar contas através do Pix, seja excluído a sua chave Pix. Aí, quando lança esse apelo, até por questão de segurança financeira do país, a pessoa vai e faz aquele tipo de videozinho que um certo deputado fez, dizendo que querem acabar com o Pix. Não é acabar com o Pix, é acabar com a negociata, acabar com o uso. Por exemplo, tem um cidadão aí, pelo menos que eu estava vendo num dos sites de notícias, que o cara tem 10 chaves Pix diferentes com CPFs diferentes. É isso mesmo. Ou seja, então, é um controle maior para a economia, para a segurança financeira do país. Mas parece que eles são patriotas, mas não são bem patriotas. São mais para idiotas, porque querem agora dizer, não, que isso é errado, cadê a liberdade de fraudar? Deve ser isso que eles devem pensar. Também, a gente, olhando ainda a questão econômica, a gente vê claramente que quando fala em mexer no bolso, o peão pula na hora. E toda vez eu vejo aí o denuncismo, né, o denuncismo hipócrita, de uns e outros falando sobre que vai ter, né, vamos dizer assim, um uso, né, do governo para poder atacar as pessoas através das redes sociais, proibindo isso, proibindo aquilo. Pelo amor de Deus, vamos ser conscientes. Como, por exemplo, quando a gente fala do uso da rede social com responsabilidade. A própria igreja nos orienta no uso da comunicação para o bem, para as coisas boas. Mas parece que muitos cristãos não têm essa visão. A visão que eles têm é de usar a internet para propagar aquilo que eles querem acreditar. Bom, eu acredito nisso e acabou. Por isso, hoje, nós temos cada vez mais esse time do nós contra eles contra nós, eles contra eles mesmos, e, por fim, um conflito ideológico gigante. Tudo enquanto é mensagem que você coloca, se você comenta que o céu está azul, lá vem um comentário dizendo que aquilo ali tem a ver com lacração, tem a ver com isso, com aquilo. Por exemplo, a própria Jojo, alguma coisa, falando do carnaval, que foi chamada para desfilar na escola X, mas não foi para não fazer lacração, que chamaram ela por causa da cultura woker. Porra, gente, desculpa, com todo respeito, não dá, né? Não dá. Tudo querem transformar em direita e esquerda, tudo querem discutir a partir da realidade, da lacração. Ah, se o filme tem isso, tem aquilo, vamos discutir isso. E aí você vê, né, nos filmes de super-herói, o filme aí é um filme de lacração, a Disney lacradora. Pô, com todo respeito, vá pro inferno com esses seus pensamentos limitados. Em tudo você vê a ameaça comunista. Você não vai pro céu, não. Vou te contar só isso. Vamos nós pro evangelho de hoje.
O evangelho de hoje, eu estou levando o evangelho de hoje, depois de eu falar isso, eu já peço perdão aos irmãos, né? Mateus capítulo 6, versículos 7 a 15, Jesus nos ensina a rezar. E aí Jesus ensina a gente a rezar, é um problema sério, porque Jesus manda perdoar aquele infeliz que às vezes nos faz tanta raiva. Porque a gente quando chama Deus de Pai, lembrando do evangelho de ontem, né? O evangelho de ontem é o evangelho de Mateus 25, 31 a 46, quando Jesus fala em socorrer aqueles que estão precisando, os presos, os que estão passando fome, os enfermos, os estrangeiros. E a gente falou, né, teologicamente, é o Cristo servo que socorre o Cristo crucificado. O Cristo servo seremos nós, servindo os Cristos crucificados pelo desemprego, pelo racismo, pelo preconceito, pelo desamor que a sociedade oferece. E hoje Jesus vem falando sobre a importância de chamar Deus de Pai. Até Jesus de Nazaré, até o próprio Cristo, o Senhor, vir à Terra, nós tínhamos uma relação com Deus, uma relação de um Deus distante, um Deus que estava fora do sentimento e do amor humano. Se fala claramente de um Deus amoroso, ciumento, que castiga, que prende, que mata, mas Jesus apresenta um Deus com uma leitura mais fraterna. Ele mesmo, sendo Deus, nos chama de irmãos, nos quer iguais a Ele. Não iguais ao que está lá embaixo, mas iguais a Ele. E o Evangelho de hoje, quando ele traz para nós o Pai Nosso, ele traz para nós uma certeza que o Evangelho que ele quer anunciar é uma boa nova. E ele traz claramente a forma da oração. Nós sabemos que o período quaresmal, nós falamos, né, ontem, da caridade, que é a água, o alimento, a visita, a caridade, e hoje Jesus traz para a gente a notícia da relação com oração. Nós que acreditamos que Deus existe, nós devemos buscar essa relação familiar com Deus, essa relação fraterna, essa relação próxima, não uma relação distante. Deus não quer ficar lá nas nuvens, como acreditava-se que ele ficava lá, à parte da realidade do mundo. Ele faz parte da realidade do mundo que nós estamos vivendo. Ele faz parte da nossa história de vida. E ele vai dizer para a gente, olha, quando orar, não usei muitas palavras, ou seja, não engane Deus. Não é excesso de palavra que Deus quer. Ele quer a ação. E ele fala, pensa que serão ouvidos com força de muitas palavras? Não é porque você, às vezes, faz uma oração demorada, longa, que você vai ser ouvido. Jesus deixa bem claro que a relação tem que ser relação de pai. Por isso ele fala, chamais assim, Pai Nosso. Né? E ele traz para nós, dizendo que o nome dele é santificado. É tão santo que você chama ele de Pai para não chamar o nome dele. E ele, quando fala, venha teu reino, ele deixa bem claro que o reino é uma realidade que nós devemos viver e seja feita a tua vontade. Às vezes nós falamos, mas não hoje, está certo, deixa para depois. E o evangelho de hoje nos pede isso, uma oração comprometida com a ação. E eu paro por aqui, peço a Deus nos abençoe, que me perdoe pelos meus pecados, que são muitos, e que possamos nós caminharmos na graça do Deus de amor. Eu sou Daniel Nonato. Pai nosso que estás aqui, Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás aqui. Ele mostrou o caminho, veio dizer quem tu és, disse com graça e com jeito que os nossos defeitos tu vais perdoar. Disse que a vida